Alguém aqui já ouviu a expressão, você é o que você come? Eu poderia entregar o microfone para minha esposa agora para ministrar vocês daqui para frente. Vocês vão ver só o que acontecer. Aqui. Amém? Ela pega no pé na alimentação lá em casa. Glória a Deus por isso. Você tem ideia, meu filho de 5 anos, ele pega uma canequinha, se ele enche de aveia, ele come, como se estivesse comendo um sorvete. Aveia pura. Tinha coisas que eu via só no meu sobrinho, eu achava que isso ia ver nele, mas começa a ver na minha casa. Glória a Deus por isso. Né? Meu sobrinho hoje deve estar com quase 18 anos já, o Douglas, sei lá, um pirulão desse tamanho. Uma vez eu lembro que eu vi minha cunhada colocando o almoço, e ela colocou uma travessa de brócolis. Cara, queria que me deu um grito. Ele falou, yes, brócolis! Os primeiros 3 segundos eu achei que era uma piada. Falei, tá tirando barato. Mas não, ele estava feliz mesmo que tinha brócolis. Aí meus sobrinhos foram passar uma temporada lá em casa, a gente morando já em Marília, pastoreando uma igreja lá. E aí ele veio no supermercado, eu falei, cara, quero ser o tio legal, entendeu? Quero que eles tenham boas memórias de mim. Quero ser o tio brother, maneiro. Eu já levava eles para andar de skate, botava os bichinhos tudo ralado, a mãe ficava desesperada, a mãe dele. Mas enfim, levei eles no mercado e falei, cara, só que eles vão amar. Levei eles naquele corredor, velho, que só tem tipo chocolate, pá, bombom, as paradas todas assim. Falei, e aí, o que vocês querem, galera? Vai lá, arrebenta, mano, pode pegar, que o tio hoje a gente vai pagar. Aí uma olhou assim e falou, tio, não tem tomate? Sem brincadeira, Camila só comia tomate. Comia tomate igual uma maníaca. Aí a Samara foi a mais que estava desandando assim. Falou, tio, eu gostaria de morangos. Cara, impressionante aquilo. Agora você sabe que aquilo que você come, amados, realmente ela tem muita influência. Tem influência no teu humor. Pessoas às vezes estão tristes, nem sabem que é por causa da má alimentação. Sabe que comer grão de bico dá alegria? Ele tem tudo aquilo que precisa para um hormônio da alegria. Sei lá o que é, a pastora sabe. Depois pergunta para ela, que você sabe. Isso aqui é só para introdução da minha palavra. Enfim, de repente você se alimentar mal, você não tem disposição para trabalhar, você dorme mal. Amém? Você dorme mal, até para raciocinar, você tem dificuldade se você estiver mal alimentado. Você vai fazer uma prova, por exemplo, você tem que ter uma alimentação leve, você tem que se preparar para poder fazer aquela prova, inclusive na sua alimentação. Vocês estão comigo, amados? Amém? Então o título dessa palavra hoje, ela é você é o que você come. Amém? Você consegue perceber que o seu espírito ele se alimenta? Já percebeu isso? Vou te ajudar. Sabe quando você está abatido, perdendo esperança, você querendo desistir de tudo, jogar a toalha, você está cansado, até para vir no culto, às vezes é uma força tremenda que você faz, que a tua vontade era ficar largado em casa. Está abatido, está triste, está desanimado, alguma notícia ruim chegou, você está mal, mas você vem, e à medida que a ministração vai acontecendo, o próprio louvor, e as crianças estão bem? Não foi esse o filho dela que não se machucou? Tá legal? Desculpa, gente, mas é que estourou a porta de vidro lá, o bichinho se machucou. Hoje, não foi isso? Tá bem? Assustei. Fiquei sabendo hoje. Meu, vocês fazem umas coisas. Hã? Então, mas tá errado, você vai tomar bronca agora. Chega, vai tomar bronca. Por quê? Aí outro dia que eu fiquei sabendo, quer ver? Tem um outro menino, Pedro, que o pai dele estava internado, mal no hospital. A galera vai me contar na hora de fazer o velório, velho. Vocês estão errados isso daí. Vocês têm que pedir oração, vocês têm que avisar a gente quando as coisas acontecem, cara. Pra gente poder saber, poder orar, poder interceder. Amém? Tomo você. Mas é pra igreja. Quando as paradas acontecem, tem que mandar uma mensagem. Eu não consigo falar com o pastor. Manda para um diácono, por que você tem contato, para fazer chegar na gente, para que a gente possa orar. Quando as buchas estouram, a gente precisa saber do que está acontecendo. A gente acaba pego de surpresa. Amém, amados? Beleza, vamos voltar para cá agora. Glória, desculpa, viu, Glaucio? Tão bem, né? Tá bom. Glória a Deus. Jesus. Vamos orar para essas crianças depois, amém? Enfim, você consegue perceber que conforme a palavra vai sendo ministrada, conforme você vai recebendo algo de Deus, aquilo já vai mudando, mais ou menos assim. Imagina você num dia de trabalho,
e você não se alimentou, você não comeu, você começa até daqui a pouco a mão dar uma tremidinha, a cabeça começa a doer, os raciocínios já não se conectam direito, mas você senta e você começa a se alimentar, você percebe que daqui a pouco você vai se recompondo. Algo paralelo a isso, algo referente a isso, começa a acontecer também no mundo espiritual. Você entra de uma maneira, mas no decorrer que aquele alimento espiritual vai chegando sobre a tua vida, você percebe que a tua condição ela vai mudando, aquilo vai entrando em você, a palavra vai chegando em você, e daqui a pouco já te mudou, já mudou o teu estado de espírito, você vai se sentindo que você está se recompondo. Amém, amados? Isso é quando o seu espírito se alimenta, você está recebendo um alimento do alto. Amém? Agora o que é importante você entender? Presta atenção, amados. Deus está nos dando uma chave espiritual poderosa que hoje, se você entender isso, a tua vida toda pode ser transformada. Deixa Deus te marcar com isso nessa noite. O quanto e como você se alimenta espiritualmente. Amém? Então o quanto fala de quantidade. Amém, amados? Quando eu falo que aquilo que você é, aquilo que você come, tem gente que pensa, pô, então eu sou muita coisa, porque não come pouco a criança. Amém, amados? Mas espiritualmente também é a respeito disso. É importante você se alimentar bem e se alimentar bastante. Agora não é só se alimentar muito, é comer algo saudável, algo que realmente vai te trazer saúde, algo que realmente vai te nutrir. Amém? Uma comida rica em nutrientes, ela é saudável. Então o quanto você come e como você se alimenta é extremamente importante. Amém, amados? Isso vai determinar, presta atenção, isso vai determinar quem você é, para onde você vai e o que você vai fazer. Entenda, quem você é como essência, como indivíduo, é determinado pelo alimento espiritual que você recebe. O lugar onde Deus te posiciona, entenda por lugar uma condição. Amém? Pode ser um lugar geográfico também, mas às vezes a condição, tanto na tua vida espiritual, ministerial, profissional, familiar, aquela realidade que te envolve depende da maneira como você se alimenta espiritualmente. E o que você vai fazer fala daquilo que vai sair de você, daquilo que vai ser produzido através de você, aquilo que Deus vai extrair de nós. Quando você se alimenta da palavra de Deus, amados, você vai ter alguns elementos que a Bíblia mesmo relaciona. Ela diz que a palavra é o pão, Jesus é o pão da vida, amém, amados? Nós vamos partilhar o pão aqui nessa noite, nós vamos assentar à mesa do Senhor, nós vamos ceiar com o nosso Deus. Fala de refeição, fala de alimento. Então a palavra, ela é o pão, ela é alimento para o nosso espírito. A palavra, ela também é relacionada como semente, ela é o pão da vida, mas ela é a semente. Jesus, na parábola do semeador, quando ele vai decifrar a parábola para os discípulos, o que significa tudo isso? Ele vai falar a palavra, amados, a palavra, Lucas 8:11 diz assim, a semente é a palavra de Deus. Então a semente, amados, ela contém nela um DNA. E é interessante isso, porque se nós formos lá em Gênesis 1, no versículo 11, que Deus ele fala que quando ele criou todas as plantas e as árvores frutíferas, ele fala para que cada fruto tenha uma semente conforme a sua árvore, conforme o seu fruto. Então que produzam sementes de acordo com a sua própria espécie. O que eu quero te dizer, amados? O que você vai produzir vai estar de acordo com o DNA da semente que você come, daquilo que você recebe. Tem pessoas às vezes que estão comendo semente de milho e quer produzir feijão, não vai dar certo. Para você produzir algo genuíno de Deus, você precisa se alimentar de Deus. Amém, amados? Do que eu estou falando? Às vezes nos momentos mais difíceis da sua vida, que você está mais cansado, em vez de você correr para o altar para receber uma palavra, você se afunda numa maratona de Netflix. Está entendendo ou não? Ao invés de você buscar o teu refrigério, o teu renovo, o teu alimento, aquilo que vai te dar vida e força novamente, você vai comer um fast food estragado, cara.
Não adianta, você não vai querer produzir frutos bons que não vai daquilo ali. Então, aquilo que você vai produzir, ele vai estar relacionado ao DNA, tem um código, tem um DNA, ele vai produzir frutos, vai produzir sementes de acordo com a sua espécie. Se a palavra de Deus, ela é uma semente, ela é um alimento, então você precisa comer dela de forma genuína. Amém? Você precisa ler Bíblia, não adianta só ficar vendo vídeo do YouTube, do Instagram, mensagem de quem que for. Não adianta você ficar ouvindo 500.000 vozes por aí, você precisa ter uma voz, a sua referência. Isso é fundamental. Amados, talvez você até queira fazer algo diferente daquilo que você está fazendo, mas você não vai conseguir, porque aquilo que está dentro de você, o que está na tua essência, vai determinar os teus frutos. A boca, ela vai falar o que o coração está cheio. Por isso você precisa ter uma boa dieta espiritual. Você precisa saber muito bem da onde você se alimenta. Você precisa escolher bem as suas referências. E a gente vai falar um pouco disso hoje. E nós vamos fazer um estudo rápido aqui, enfim, porque a mensagem, a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia, ela traz uma mensagem do princípio ao fim, de Gênesis, Apocalipse, do Éden aos novos céus, a respeito da importância do que se come, a relevância que Deus dá, e dá para ver que tem uma mensagem de Deus para nós. Do que você se alimenta, determina, amém, amados? Vou repetir, o que você é, para onde você vai, e o que você vai produzir. Quer ver só? Como determina para onde você vai? O que tirou o primeiro casal do Éden? O que eles fizeram? Comeram o que não era para comer. Se você vai lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, Deus está dando uma orientação maravilhosa para Adão. Fala: Adão, você vai guardar, ele coloca Adão no jardim do Éden e diz: ó, guarde e cuide, cultive o jardim. E aí no 16 ele diz assim: coma de todas as árvores frutíferas do jardim, desfrute de tudo aquilo que eu fiz aqui para você, a vida e vida e abundância, desfrute de tudo. Ó, aquela ali não coma não, árvore do bem e do mal. No próximo, no 18, ele vai falar: vi que não era bom que o homem estivesse só. E aí na sequência, no 19, a ideia é que ele fosse fazer a mulher, não faz, né? Mas fazer os animais. Ontem quem estava no culto de casais sabe o porquê. E aí no 20, Adão dá nome para os animais. No 21, ele olha e fala tipo assim: não achei ninguém que fosse idôneo, preciso fazer alguém que lhe auxilie e seja idôneo. A impressão que dá quando você está lendo Gênesis 2 é que Deus queria fazer uma coisa tipo assim: meu, segue aí, cara, tipo pica-pau e pé de pano, segue o jogo. He-Man, gato guerreiro. E parece que aí Adão virou e falou tipo Batman e Robin. Aí Deus olhou e falou: vai dormir, rapaz, dorme aí que eu vou consertar a tua vida. Põe a mão dentro de Adão e faz Eva, amém? E aí Adão olha e fala: oh, esse é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ulala. Gostou do que ele viu, está claro na Bíblia, não é amém? Eva estava lá quando Deus falou qual que eram as árvores que eram para comer do jardim? Eva estava lá quando Deus falou quais eram as árvores que não eram para comer do jardim? Quem foi que deu o fruto para Adão comer? Adão vacilão. Homens, é só uma palhinha do culto de ontem aqui para vocês, amém? Para a gente estar na palavra. Quando você não cumpre o teu papel na tua casa, de falar o que entra lá, o que não entra, quando você não assume o teu papel de sacerdote, de líder do lar, você abre uma lacuna para a serpente vir apresentar um cardápio para Eva. Estão entendendo? Ele sabia o que era para comer, era para ele falar, ele que mostrava para Eva: isso aqui é bom para comer, vamos comer isso aqui. Isso aqui também é bom, vamos comer isso aqui, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Não, isso aqui não é bom não, vamos para cá. Onde é que ele estava? E quando a Eva chegou para ele, por que ele falou: oh, isso aí não? Os homens têm um papel fundamental.
É você que precisa falar para tua esposa na tua casa que é a palavra de Deus que entra. É a palavra de Deus que entra no nosso casamento, na nossa família, sobre os nossos filhos. Esse é o alimento, o pão que desceu do céu, isso que nós precisamos comer. Amém, amados? Glória a Deus. Mas o que aconteceu? Comeram que não deveriam comer. A única coisa que não era para comer naquele lugar foi justamente que eles comeram, e fez com que eles tivessem que sair do Éden. Eles perderam um lugar de descanso na presença de Deus. E ainda, Deus ainda fala: agora você vai ter que sofrer para ter o que comer. Enfim, perderam o lugar, perderam a provisão. Inclusive foram distorcidos na identidade. E amados, nós vamos analisar hoje, nós vamos perceber que todo o plano da salvação que Deus fez em Cristo Jesus é para que nós possamos comer da árvore da vida. Fomos privados da árvore da vida, e tudo aquilo que Ele fez em Jesus é para que nós possamos novamente entrar no lugar onde Ele vai poder nos dar de comer da árvore da vida, para que você possa comer do fruto da árvore da vida e ter a vida eterna. Amados, há uma mensagem de Deus para nós acerca daquilo que nos alimenta. Amém? Nós vamos fazer um passeio rápido agora pela Bíblia, para ver que Deus ele realmente está nos dando uma mensagem poderosa a respeito do alimento. Nós já falamos a respeito de Adão e Eva, mas se nós avançarmos um pouco na história, nós vamos chegar, por exemplo, onde Isaac, que é o filho da promessa, ele tem 2 filhos. O primeiro, o mais velho, é Esaú. São gêmeos, né? Mas Esaú é mais velho porque ele nasceu primeiro. Então, por ser primeiro, a lei da primogenitura está sobre a vida dele. Ele tinha o direito da primogenitura. Amém, amados? E por que Esaú pede o direito da primogenitura? Quem conhece a Bíblia um pouquinho aqui? Você estava no cu da tarde, não vale? Por quê? Por quê? Porque ele foi tentado a comer algo, amém, amados? Ele vende o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Ele tinha o direito de ter uma bênção dobrada do seu pai, da herança do seu pai, e ele entrega isso para poder comer algo. Jacó, depois do seu irmão que recebe o direito da primogenitura, conquista isso do seu jeito, né? Jacó era terrível, mas ele conquista isso. Depois ele acaba indo para o Egito. Por quê? Por causa da fome que existiu, porque só no Egito agora tinha comida, e por causa do seu filho José, que lá estava. E José, filho de Jacó, é usado por Deus, amém? Para que muitos povos naquele tempo tivessem o que comer. A grande estratégia de José, que fez inclusive que ele fosse posicionado num lugar, amém, amados? Um lugar, posicionado como governador do Egito, é porque ele soube o que fazer com a alimentação. Haveriam 7 anos de fome, depois 7 anos de provisão, depois virão 7 anos de fome. E ele sabe como armazenar o alimento, e por saber o que fazer com o alimento, esse cara conquista muitos territórios, inclusive provisão para a sua família. Estão comigo, amados? Só que aí, se você for acompanhando a história, vamos saber que a nação cresceu, incomodou outros faraós que não conheciam a história de José, e agora o povo fica submetido a uma escravidão. Eles ficam debaixo de um jugo de escravidão, e o Egito, ele tipifica assim o mundo, onde nós somos escravos do pecado, uma opressão maligna que envolve as pessoas. E ali nós temos no tipo de faraó, o próprio Satanás. Nós temos no tipo de Moisés, uma tipificação de Cristo. Amém, amados? Que é um libertador e tira o povo. E agora no dia da libertação, na noite, na verdade, a libertação, o que o povo deveria fazer? Qual a orientação que Deus deu? Estou falando aqui para tentar refrescar a memória de vocês. Qual a orientação que Deus deu para Moisés? E falou para eles assim, ó: na noite façam assim, assim, assim. E era para comer inteiro, só para ajudar vocês. Para comer o cordeiro. E era para comer tudo, até a cabeça. Isso fala, amados. Sabemos que esse cordeiro já é um anúncio, o cordeiro pascual, um anúncio de Jesus, aquele que seria entregue na cruz. Deixa eu te falar uma coisa: você tem que se alimentar de Jesus por inteiro, até as partes que você acha que você não gosta, elas vão fazer bem para a tua saúde espiritual. Ele é o cordeiro pascal, ele é o pão vivo que desceu do céu. Comeu o cordeiro todo. Por quê?
porque isso vai te fazer livre. Conheça a verdade vos libertará. Nós poderíamos traduzir hoje para coma da verdade. E esse alimento te libertará. Quando você recebe de Jesus, quando você tem de Jesus. E amados, entenda por comer, absorver tudo aquilo que Deus tem te dado, amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que às vezes conhece a Bíblia inteira, leu algumas vezes, estudou, fez teologia, doutorado, e ele tem um vasto conhecimento da palavra, mas às vezes comeu uma ou outra palavrinha só. E às vezes uma pessoa que chegou agora, acabou de ter os olhos desvendados para o Evangelho, e toda vez que ele vê um pão que vem do céu, ele, eu tenho fome de Deus, eu tenho fome, e aí ele vai comendo, e às vezes ele está andando com Deus faz 1, 2 anos, mas ele já está muito mais robusto espiritualmente, ele está vivo, ele não tem religiosidade, porque ele come daquilo que ele tem fome. Antes, ele estava num lugar de deserto, ele estava no meio das trevas, não tinha comida, não tinha alimento, mas agora o céu se abriu para ele começou a receber o alimento do céu, e falou, eu nunca comi nada igual, eu nunca vi nada comparado, eu nunca vi nada tão cheio de amor, tão cheio de verdade, tão cheio de luz. E ele e ele come da palavra. Bíblia não é o tanto que você conhece, Bíblia é o tanto que você se alimenta dela. O que você recebe dela tem que entrar em você e te mudar. Tem gente que estuda, nunca estuda, aí agora quer se divorciar e começa a estudar a Bíblia e fala, opa, mas peraí, mas se ele me trair, se ela me trair, não, meu filho, Deus odeia o divórcio, não interessa, se trai você tem que perdoar. Você traiu a Deus quantas vezes? Te perdoou? Mas poxa, mas tinha vinho lá, não sei se era fermentado, se não era, e aí vai vindo para a beira da palavra, assim, mas se eu tomar só um copinho, eu tomar só meia taça, que é perigando para cair para cá, vocês estão com medo de eu cair aqui, não estão? É assim que Deus fica quando você fica lá. Será que tem problema beber mesmo? O que a Bíblia fala? Os beberrões vão fazer o quê? Como é que você vai saber até onde você é beberrão e você não é? Eu não quero conhecer isso, meu amigo, eu quero ir para cá. Meu lugar é no centro da palavra de Deus. Mas porque é um prazer que eu tenho. Arruma outra coisa, velho. Compra um PlayStation, bro. Uma coisa mais legal para fazer. Faz um suco de laranja com morango. Como que é bom, cara. Mas será que eu não posso tomar? Bom, tem a ciência, não sei se Deus ele vai respaldar a ciência, mas a ciência diz que quem toma uma lata de cerveja por semana é considerado alcoólatra. Beberrão já era, vai arder. Você tá maluco, velho? Aqui você vai botar a risco isso? Tá me entendendo? Aí a pessoa vai porque ele buscar na palavra a margem, o final, da onde que ele não vai tropeçar e cair. Pastor, mas é pecado ouvir música do mundo? Cara, não sei se é pecado, porque na Bíblia não fala, mas eu sei o que me causa. Amém? Se eu começar a ouvir o Rapa D2, começa a sentir até o cheirinho da fumaça, porque eu sei de onde eu vim. Eu canto assim porque estou liberto. Aplaude Jesus, pode aplaudir. Presta atenção no que você está comendo. Se liga o que entra em você, presta atenção. Isso vai determinar quem você é, aonde você vai estar e para onde você vai. Se posiciona, há um alimento celestial para você. Voltando no passeio que a gente estava fazendo na palavra, a sequência da história é o que? Eles foram para onde? Para o deserto. O que faltava lá? Comida, água. O que Deus fez? Qual foi o sinal que Deus deu? Estou com vocês. Toda manhã tinha um maná que vinha do céu. Toda manhã havia um maná que vem do céu. Amados, sempre a Bíblia vai apontar para Jesus. Deus está anunciando a vinda do Filho, o pão vivo que desceu do céu. O que o povo fez recebendo o maná toda manhã depois de um tempo? Rejeitou. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O que aconteceu com quem rejeitou a palavra?
ficou no deserto. Uma cara no deserto. Eu te falo uma coisa, a palavra de Deus ela veio para você se alimentar dela. João 6, versículo 58 diz assim: este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus é o maná, Ele é o pão que desceu do céu. Rejeitar o maná, a igreja, traz consequências sérias. Qual foi a consequência para o povo no deserto? Permanecer no deserto. Justamente porque reclamaram e murmuraram. Tiveram saudades do quê? Da comida do Egito. O alimento que o mundo pode dar. Rejeitar o maná pode fazer você permanecer no deserto por muito tempo. Posso te dar um conselho, amados? O deserto é um lugar que todo cristão vai passar. Por quê? Porque é uma passagem. É uma passagem obrigatória praticamente. Para você chegar numa terra que faz o quê? Onde você vai comer do que tem de bom e do melhor. Mas você vai ter que passar num tempo pelo deserto, amados. Tem que passar porque no deserto Deus prova o teu coração. E aí tem gente que no deserto, acredite, amados, começa a rejeitar o maná. Escuta a palavra e fala: essa palavra não serve para mim. Deus fez na vida dele, Deus fez na vida dela, está fazendo na vida de todo mundo, mas na minha vida eu não vejo nada acontecer. Eu não aguento mais esse maná. Eu estou com saudade da comida que eu tinha lá no mundo. Eu quero voltar para lá. Nunca vi gostar tanto de cebola e alho, velho. Mas quer voltar para o mundo, quer ir para a desgraceira. Aquilo lá que estava te matando, te arrebentando, te envergonhando, as coisas das quais você se envergonha quando você lembra. Mas você fica lá com saudade da comida do Egito, com saudade da comida do mundo. Você está no deserto, deixa eu te falar uma coisa: se delicia no maná. Come da palavra. Come da palavra. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim te louvarei. Ainda que a videira no campo não dê o seu fruto, eu louvarei o Senhor. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Adore a Ele. Come da palavra. Seja cheio da palavra. Oh, é maná. Aleluia, mais um dia eu tenho maná. Aleluia, mais um dia eu tenho maná. Isso é o que vai te sustentar. E quanto mais você se deliciar com o maná, mais rápido você chega na terra prometida. Aí lá tem, amados, lá tem cacho de uva que só tem que ser 2 homens para carregar. Um só não carrega não, é 2. Lá tem uva, lá tem pepino gigante, cenoura enorme. Lá tem leite, lá tem mel. Lá tem, amados, ali sim você terá as delícias. Mas no deserto, se apaixona pelo maná, não reclama não, meu. Você vai ficar rodando lá, rodando lá, rodando lá. Não rejeita o pão. Fica colocando Deus num lugar que Ele nunca vai ficar. Ah, mas se Deus não fizer isso, eu também não vou mais na igreja. Se Deus não fizer isso, eu também não vou. Meu irmão, Deus vai continuar sendo Deus. Quem vai mudar por buscar a Deus é você. Para Ele não vai mudar muita coisa. Ele te ama, quer que você venha porque Ele quer te abençoar, transformar a tua história. Está entendendo? No deserto come o maná, se delicia com esse maná. Quanto mais você se deliciar com o maná, você chega mais rápido na terra prometida. Amém, amados? E aí, se a gente avançar um pouco, a gente vai para um outro momento crítico da história. O povo, eles são levados cativos, agora ficam escravos mais uma vez. Eles vão para o cativeiro da Babilônia. Ali teve alguns homens de Deus que fizeram a diferença. Lembra dessa galera ou não? Você quer falar, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A galera conhece por Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, amém? Mas o apelido que eles recebem lá na Babilônia, o nome dos caras era Ananias, Misael e Azarias. Esses caras não fizeram diferença lá? Agora presta atenção comigo, amados, como aquilo que você permite entrar em você é determinante na tua história. Perceba qual foi o fator determinante na vida desses homens. Abra sua Bíblia comigo, lá em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Deus vai começar a te dar nessa noite uma dieta espiritual que vai mudar a tua trajetória, a tua história, o teu futuro, os seus dias. Porque Ele começa a te nutrir dEle mesmo, daquilo que vai te dar vigor, daquilo que vai te separar desse mundo, mas daquilo que vai ser o necessário para que você cumpra
o teu propósito nessa terra, ser quem Deus sonhou que você fosse. Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso. Quem fez? Você sempre vai ter o auxílio do Senhor quando você quiser viver o propósito dele. Por mais difícil que pareça, se você quiser cumprir aquilo que é a vontade de Deus, ele vai te auxiliar. Era algo impossível, porque esse homem estava colocando a vida dele em risco. Para que ele ia fazer isso? Nem conhecia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Bem? Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ligou as ideias. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Dá um pausezinho aí. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo, ele sempre vai querer determinar o que você come. O mundo vai sempre querer ditar aonde você vai comer, de quem você vai comer, o que você vai comer, o que você vai beber. Eles querem ditar as regras. Hollywood, Warner Bros, Netflix. Vocês estão comigo ou não? Ele não quer que você saia do cardápio dele. Ele não quer que você saia fora. Disney, você tem que comer aqui, ó. Emissora de televisão, o teu cardápio é esse. Você vai comer isso aqui que eu estou te dando. É isso aqui que você come, isso aqui que você bebe. Porque assim eu determino quem você é, para onde você vai e o que você produz. Você precisa se posicionar. Se você se posicionar, Deus vai ser favorável com você. Ainda que você esteja no meio da Babilônia, Ele te preserva no teu cardápio. Ele te conserva. E isso é extremamente abençoador, amados. Vamos lá para o texto. Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência. Faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareceram mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial, o vinho que haviam sido destinados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Você quer começar a fluir nos dons de Deus? Você quer começar a fluir nos talentos que Deus está pronto para derramar sobre as tuas vidas? Ei, começa uma dieta espiritual.
Presta atenção naquilo que você vai comer pela manhã. Não fica se contaminando com os manjares da Babilônia. Ei, restringe a sua vida a uma dieta celestial. Começa a comer do pão que vem do alto. Começa a se alimentar da palavra de Deus. Começa a ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Ei, entra na presença do Senhor. Escuta o que Ele tem para te dar. Ele vai te dar de comer. Ele vai te alimentar. Ele vai te nutrir. Daqui a pouco a tua sabedoria ela aumenta. Daqui a pouco você está muito mais forte do que aquilo que você pensou que você poderia ser. Ele vai começar a fazer você desenvolver os dons, as coisas vão acontecer, amados, mas não dá para isso acontecer se você ficar se enchendo de porcaria. Como é que você quer ser um ministro de louvor e ficar ouvindo a Anitta, velho? Eu nem sei mais que música é essa, não sei se estou falando blasfêmia aqui no altar, só sei que não presta. Para entender? Aí você quer colher uma vida extraordinária com Deus? Não tem como, bro. Ei, o que você vai comer? Tem que vir do céu. Deixa Ele te dar. É na presença dEle. Ei, você chega a Ele vai te conduzir aos passos verdejantes, às águas tranquilas. Ei, eu tenho inimigos, Pai. Está difícil de encarar essa jornada, essa trajetória. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai preparar para você um banquete à vista dos seus inimigos. E ainda que eles queiram o seu mal, Ele está te dando de comer. Isso te transforma, isso te restaura, isso te fortalece. Você tem nele tudo aquilo que você precisa. Você não se contamina com os manjares da Babilônia. Aleluia, Santo Deus. E não para por aí. Versículo 18, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor, o rei. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael, Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino. O que você come determina o lugar aonde você está. Esses homens estavam no meio da Babilônia, amados, levados para lá cativo, mas a maneira como eles se posicionaram, e eles falaram: não vou me contaminar. Daniel falou, os outros olharam para ele, Ananias falou, estou contigo. Misael, ei, estamos juntos. Azarias falou, ei, é nós, estamos nessa. Israel inteiro, na verdade é a tribo de Judá, quando eles são sequestrados e levados, Judá todo vai para lá, e todos eles comem da mesa do rei, mas esses 4 não se contaminaram. Ainda que você esteja no meio da Babilônia, mas você se posicionar e falar, eu não vou me contaminar, isso determina o lugar onde Deus vai te colocar. O que você recebe de Deus faz toda a diferença na tua vida, desde que você coma isso. Vocês entendem quando eu falo coma, né? Isso te alimenta. Você não é só um ouvinte da palavra, você ouve e pratica. Comeu, uau, isso me alimenta. Eu quero essa palavra. Isso foi tão poderoso, amados, que esses 4 homens que se posicionaram não foram influenciados pela Babilônia, mas eles fizeram com que toda a Babilônia reverenciasse o Deus vivo. Deixa eu te falar uma coisa, talvez no seu dia a dia, você pode olhar para a sua vida e falar, poxa, mas eu estou posicionado, mas eu não vejo nada de diferente acontecer na minha vida, ou outro do lado ali está do mesmo jeito. Como talvez eles poderiam olhar para todo Judá que estava comendo da mesa do rei, e falar, Daniel, beleza, nós estamos aqui, velho, só no alface, não aguento mais isso. E os caras estão comendo de tudo no banquete lá, e não muda nada na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, quando você se posiciona em Deus, você pode passar anos e aparentemente parece que nada mudou na tua vida. Sabe quando as coisas vão fazer diferença? É quando aparecer a fornalha, é quando aparecer a cova, quando as coisas elas vierem sobre a tua vida, você vai ver que tudo agora está diferente. Porque é ali que aparece o que você come. Leão tem apetite por carne. Onde tem carne, ele... Daniel era consagrado. Passa uma noite na cova dos leões, nada acontece com ele. Vocês estão comigo, amados? Estão me entendendo?
o ladrão na cruz, o que Jesus fala para ele? Fala: ainda hoje você vai provar de uma janta na casa do meu pai. Nós vamos ceiar junto. Calma aí, tem algo bom para você comer daqui a pouco. O que faz o filho pródigo acordar que aquele lugar que ele estava não era lugar para ele? Uma parábola contada por Jesus. Nessa parábola contada por Jesus, o que faz o filho pródigo despertar que ele estava no lugar errado? Quando ele começa a comer a comida dos porcos, ele fala: na casa do meu pai, até os servos comem algo muito melhor do que isso. O que eu estou fazendo aqui? Posso te dizer uma coisa, amados? Se você comer na mão do diabo, ele vai querer te dar lixo para você comer. A Babilônia vai querer determinar o que você come e o que você bebe. Mas se você voltar para a casa do pai, ele sempre vai te esperar com um banquete. Ele sempre vai mandar fazer uma festa, matar o cordeiro cevado. Ele sempre vai te oferecer o que tem de melhor para você. Qual foi a primeira armadilha de Satanás para Jesus? Estão lembrados, não? Jesus se batiza, o Espírito Santo vem sobre ele e faz o quê? Muito brother, levou ele para o deserto para ser tentado por Satanás, não foi? O que Satanás falou para ele? Ei, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. E a Bíblia diz que Jesus teve fome e Satanás chegou para tentar ele. Às vezes, quando você está passando pelo deserto e você está posicionado em Deus, Satanás vai vir para você e falar: meu, você está servindo a Deus, e cadê a provisão? Cadê o teu pão? Só vejo na tua frente é pedra. Sabe o que você fala para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que sai da boca do Senhor. Este é o meu alimento, é Ele que me sustenta. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. É essa que é a minha provisão. Amados, eu imagino Jesus dando uma boa fitada em Satanás, dando uma olhada para a cara dele e pensando: mas eu não falou, né? Porque não está escrito, eu não sei se falou. Algo mais ou menos assim: ei, com Adão deu certo essa cantada, meu filho. Ele comeu do fruto proibido que ele não deveria comer, mas agora não. Eu como da palavra que sai da boca do meu Deus. Ela é o meu alimento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a palavra de Deus. Agora sou eu que estou aqui e acabou para você. Com o primeiro Adão deu, mas com o segundo agora já não cola mais, capiroto. Oh. Ele é o mais fino alimento, é a mais doce refeição. Ele quer que você coma do melhor trigo e do mel da rocha você beba. Faça de Jesus o teu alimento. Sabe o que vai acontecer no fim, igreja? No momento do grande dia, a primeira coisa que Jesus vai preparar nas bodas do Cordeiro é um grande banquete para a sua igreja. Abra sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse 19. Vai comendo. Ele está te dando alimento aqui hoje. Vai comendo, deixa isso te fortalecer. Vai sendo cheio disso. Apocalipse 19, a partir do versículo 1. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta
que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos, e mais uma vez a multidão exalou, aleluia. A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram, amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que temem, tanto pequenos como grandes. Então houve algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradavam, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora, o casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Oh, o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas palavras são verdadeiras de Deus. Aleluia, aleluia. Coma do Cordeiro, coma do pão vivo que desceu do céu. Não peca nem só um pedacinho, nem que você comece pelas migalhas, mas comece a se alimentar dele, para que naquele dia você não fique sem saborear esse banquete, para que naquele dia você não fique de fora dessa mesa. Por mais difícil que seja, fala sério. Não é justo você passar tudo que você tem passado nessa vida, ei, chegar naquela hora, você olhar para a mesa de longe e não poder chegar lá. Ah, meu irmão, paga o preço. Se livre dos manjares desse mundo. Ei, Babilônia, olha para lá. Não vale a pena. Ele tem algo melhor, santo. Santo, precioso, santo e poderoso. João 6:56. Jesus disse assim: todo o que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Amados, na multiplicação dos pães e peixes, Deus nos deu uma mensagem poderosa ali. Jesus não saiu multiplicando pão e peixe. Foram vocês os discípulos. Ele partiu, deu graça. E conforme os discípulos eles iam oferecendo pão, aquele se multiplicava. E cada um dos 12 discípulos ia oferecendo pão, e aquilo se multiplicava. E eles tiveram uma experiência que foi extraordinária aquilo. Porque eles pegaram um pão da mão do mestre, e aquilo vai se multiplicando de tal forma que daqui a pouco, no final, quando eles voltam com 12 cestos cheios. Deixa eu te dizer uma coisa: pega um pão da mão de Jesus e nunca vai faltar alimento, nunca vai faltar provisão. Você vai ter para dar, e para dar para uma multidão se alimenta, e você ainda volta com 12 cestos cheios. Porque ei, a fonte da onde vem o teu pão é uma fonte inesgotável, é uma fonte inesgotável. Ei, mas não pega o pão de nenhum outro lugar. Ah, coma dele, pegue dele, pegue o pão da mão dele, aleluia. Hoje é você. Nós começamos com Amós 11, e nós estamos vivendo essa palavra hoje. Ele diz assim: declara o Senhor o soberano, chegarão os dias que eu enviarei fome a esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Dos 20 anos para cá, amados, surgiu uma onda que você vê que as pessoas estão famintas.
Se você vai nas livrarias, 80% na vitrine é livro de autoajuda. As pessoas estão com fome, com sede. Há uma explosão do mundo conte, porque as pessoas não sabem para onde ir, elas não sabem como viver, elas não sabem o que fazer, porque elas não comeram do pão. E amados, pode fazer o que quiser, mas só o pão vivo que desceu do céu vai te dar vida. Ele é o alimento. Mas eles estão com fome. Os discípulos precisam partir o pão. Quem são aqueles que vão ser o José, que tem o celeiro para distribuir o alimento? Ele já começou os dias. A fome e sede sobre a terra. Não é de comida, não é de bebida, mas de ouvir a palavra. Eles precisam saber o que os liberta, o que os cura. Eles precisam de um lugar de descanso. Presta atenção numa coisa, amados. O pecado de Adão, quando ele está no Éden, ele tinha o quê? Ele tinha descanso. E ele tinha o Pai. Quando ele come o que não devia, ele tem que sair para fora daquilo ali. Deus fala: agora, debaixo de sofrimento, você vai conquistar o pão com o suor do teu rosto. Todo homem, toda mulher tem ânsia, desejo por descansar no Pai. Um jardim onde eu posso comer de tudo. Por isso que quando alguém fala: ei, eu tenho algo para você que você vai ficar milionário, você não ouve que você vai ter muito dinheiro. O teu coração escuta assim, ó: ah, eu vou achar descanso. Por isso que cola. Todo mundo vai: não vai adiantar nada. Pode até conseguir 1 milhão, mas sabe o que ele vai perceber quando ele tiver 10 milhões, 100 milhões, sei lá, 1 bilhão? Ah, como eu tenho fome. Eu preciso comer algo que me sustente, que me sacie. Eu estou desesperado de fome. Aí ele vai tomar remédio, vai tomar antidepressivo. O casamento é algo falido, a vida está falida. E muitos desses às vezes pensam até em se matar, porque precisam comer. Estão com fome, dá desespero. O mundo tem fome e sede de Jesus. Jesus, eles precisam comer da sua carne e beber do seu sangue. Feche os teus olhos por um instante.